Fala, rapaziada, saudações vascaínas. E acabou agora há pouco, Vasco 0, CSA 2. Sinceramente, eu não ia nem vir aqui gravar o vídeo, porque é muito chato ficar, mais uma vez, vindo aqui num pós-jogo e falar de uma derrota do Vasco, querendo ou não, para times inferiores na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje acredito que não foi uma qualquer derrota, foi um baile que o Vasco tomou para uma equipe que antes de iniciar a rodada era a 18ª colocada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma equipe, um time que tem o Erlen no seu sistema defensivo, Diego Renan na lateral esquerda e Elton no ataque. Hoje o Vasco tomou um baile para um time que estava, volto a repetir, sendo candidato a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E tomou de 4 para o Sport na última rodada. Se você, torcedor vascaíno, não fica preocupado com esta situação, fica realmente estranho, porque, de fato, é preocupante. Não é normal o Vasco perder da maneira que perdeu hoje. Acredito que perder um jogo para o CSA jogando em casa, perder um jogo para qualquer equipe da Série B do Campeonato Longe do Rio de Janeiro é super normal. Acontece num campeonato, acontece principalmente numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, onde o time que sai na frente se fecha completamente. Porém, o grande problema não é perder, é a forma com que o Vasco novamente perdeu na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, um baile que o Vasco tomou. O primeiro ataque do Vasco da Gama foi por volta dos 40 minutos do segundo tempo, num chute, se eu não me engano, do Egnaldo ou do Palácio de fora da área. Porque eu não me lembro, pelo menos durante os 90 minutos da partida, o Vasco levando perigo ao gol do CSA. Isso para mim não pode ser normal. Foi exatamente o que eu coloquei para vocês na capa do vídeo. Uma vergonha. Hoje, o que aconteceu no estádio Rei Pelé foi uma vergonha. Antes da partida, com a postura inaceitável por parte da diretoria do CSA, colocando ingressos a R$ 160 para o setor do Vasco e a 40 para o setor do CSA, o setor local, ingressos 4 vezes maior, para de fato afastar o torcedor vascaíno do estádio. Isso não pode ser aceito, isso é uma atitude vergonhosa, uma atitude cabida sim de ordem judicial, que não pode ser dessa maneira. Um campeonato da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, não pode ser aceito atitudes como foi essa por parte da diretoria do CSA. E, inclusive, agora há pouco eles divulgaram uma nota oficial tentando qualquer justificativa, mas não há justificativa para o que foi feito hoje com o torcedor vascaíno. E é chato, porque tiveram torcedores vascaínos. Querendo ou não, os vascaínos lotaram o setor destinado à torcida visitante. Encheram, compraram ingressos no valor de R$ 160. Perdão, eu tive que parar aqui, mas voltando. Lotaram o setor destinado, à torcida visitante, fizeram uma festa, porém é chato. Pagar R$ 160, ainda mais um valor absurdo, para ver o Vasco jogando da maneira que jogou hoje. Sobre a partida, pontuar algumas coisas importantes que aconteceram durante os 90 minutos. Primeira delas, Danilo Boza. Não dá mais. Hoje eu vi o Everton novamente dentro de campo. Um jogador que sentiu medo, sentiu o peso da camisa do Vasco diante de um CSA. Imagina jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, jogador, para mim, que se eu, você ou qualquer torcedor vascaíno tinha dúvida se permaneceria ou não para a Série A, acredito que hoje as chances de uma possível permanência para o ano que vem foram descartadas. E torço para que ele, de fato, não volte mais ainda a jogar com a camisa do Vasco nessa Série B, pois uma atuação como essa de hoje não tem mais condições do atleta retornar a time titular do Vasco da Gama. Sobre o nosso lateral esquerdo de hoje e lateral direito, Edmar e Matheus Ribeiro. Outros absurdos que eles fizeram durante os 90 minutos. Hoje a comentarista da TV Globo, que estava transmitindo a partida, teve uma leitura de jogo excelente. Como o Vasco coloca 2 laterais e não libera um para subir durante o ataque. O Vasco pegava a bola no meio campo, o Nenê, que era a personificação do camisa 10 da equipe, levava a bola para o meio, rolava ou para Alex Teixeira na esquerda, ou para o Figueiredo na direita, e em nenhum momento o Matheus Ribeiro na direita subia, e em nenhum momento o Edmar na esquerda subia. Os melhores momentos do Vasco na partida, em que o Vasco conseguiu colocar mesmo que pouca, uma pressão em cima do CSA, foi a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Sabe quando? Quando o Paulo Vitor, o PV, entrou em campo no lugar do Edmar. Sabe por quê? Porque o Vasco tinha infiltração numa ponta do campo. O lateral do CSA, o ponta do CSA, tinha que se preocupar mais em marcar o Paulo Vitor com as suas infiltrações do que ficar livre para poder sair no contra-ataque, pois o Edmar e o Matheus Ribeiro
dão essa tranquilidade. O ponta do adversário que hoje enfrenta o Vasco da Gama sabe que não precisa ficar marcando o lateral, sabe que não precisa ficar com a preocupação de ficar marcando a subida do Vasco da Gama nas laterais, porque o Edmar não vai subir, o Matheus Ribeiro não vai subir, então isso dá certa tranquilidade. Mal comparando, mas ontem a grande maioria, ou uma parte pelo menos da torcida vascaína, viu o jogo do rival. O rival, querendo ou não, tem um lateral direito que é ruim defensivamente, mas no ataque é muito bom. É um lateral muito criticado. O Rodinei sobe, ataca, dá medo para o setor defensivo do adversário. E o Vasco hoje não tem um lateral assim. Hoje o Vasco tem dois laterais que só defendem. Eu não lembro de uma assistência que o Edmar deu. E agora o Matheus Ribeiro mesmo entrando há pouco tempo, também durante a Série B. Sabe por quê? Porque são laterais que têm um papel defensivo. E no futebol de hoje é incabível ter um jogador dessa posição que não chega na linha de fundo para sequer dar um cruzamento. Mais uma vez, os nossos dois laterais direitos nulos. Tanto para defender, mas principalmente para atacar. Sobre o setor do meio-campo e de ataque do Vasco. Raniel, não dá mais. Cansei de falar sobre as atuações do Raniel. Tira ele, coloca o Ignaldo, coloca o Fábio Gomes, coloca o GB da categoria de base, mas o Raniel não tem mais condições de ser o centroavante do Vasco da Gama. Sobre Alex Teixeira, atuação ruim. Não podemos passar plano para um jogador que é cria das categorias de base e voltou. Mas uma partida ruim do Alex Teixeira hoje diante do CSA, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nenê, querendo ou não, é um jogador com mais idade. Não aguentou o pique da partida. O CSA estava 100 por hora e o Vasco com esse meio campo, composto por Nenê de 40 anos, Alex Teixeira de 32, Edmar de 35, Matheus Ribeiro no outro lado também mais velho, sem subir. O CSA estava 100 por hora e o Vasco a 10 km e foi engolido hoje no estádio Repelé. Não vou colocar a culpa no Emílio Faro não, muito pelo contrário. A culpa é da diretoria, a culpa é do Carlos Brasil que montou esse elenco e há uma preocupação. O Vasco jogando em casa é um Vasco e o Vasco fora é outro completamente diferente. Isso pode servir de alento. Pode servir de calma e paciência para nós torcedores por saber que ainda restam 15 jogos, sendo acredito que 8 dentro de São Januário. E o Vasco precisa de apenas 6 vitórias e um empate. Mas o que preocupa é saber que das próximas 4 partidas que o Vasco joga, 3 serão fora de casa. Bahia, Grêmio e Brusque. Jogos difíceis e que se o Vasco sair dessa sequência sem pontuar, o G4, que era hoje, antes de começar a rodada, 8 pontos de distância do Vasco para o quinto colocado, pode acabar diminuindo essa distância, no caso, né, dessa posição e uma colocação, um momento que traria tranquilidade para o Vasco na tabela, pode acabar fazendo com que o Gigante da Colina se complique e viva um momento de expressão. Amanhã às 7 horas retornaremos com mais um vídeo, com nossa Acorda Vascão, falando mais a fundo. Acredito que vocês ouviram mais vozes. Estou aqui no aniversário, então tem muito barulho. Porém, parei o meu aniversário, esperava, né, que o Vasco fosse ganhar. E depois de tudo eu realmente pensei, era melhor nem ter parado para ver o jogo do Vasco. Porque o que aconteceu hoje no estádio Repelé foi um grande absurdo. A gente fica por aqui. Este foi o pós-jogo do Gigante. Se você curtiu os nossos comentários, se inscrevam, deixe seu like. Desculpe pelo barulho de fundo, desculpe por não estar no nosso cenário, mas a gente fez o máximo para vir aqui até vocês trazer o nosso vídeo. Vamos que vamos, fiquem com Deus, saudações vascaínas.